Semana passada tive uns contratempos lá no serviço. Eu louvo a Deus pela vida do Diácono Márcio, presbítero Zé Brito. Muito obrigado aí pelo apoio, pela ajuda aí. Deus continue abençoando vocês. Por tudo que os senhores têm enviado conosco aqui. Só Deus sabe o quanto somos gratos aos irmãos. Glória a Jesus. Minha esposa não pôde vir hoje, o Joaquim deu o ar da graça, né? Glória. Tá bom, faz parte, né? Faz. E Jesus é bom, irmãos. Todo o tempo Jesus é bom. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Amém, Jesus. No livro de São Mateus, Eita maravilha. capítulo de número 21. Isso. Capítulo de número 21. A partir do verso 28 até o verso de número 32. Vamos estudar essa parábola aqui. Amém, Jesus. E tem alguns ensinamentos aqui, irmãos, tão belos e bonitos que nós vamos compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Está escrito assim: mas, que nos parece? O homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino do céu de Deus. 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tua palavra. Sim, meu Deus. Agora nós lhe pedimos que o Senhor abra a porta da palavra, Sim, Senhor, e que nossos ouvidos possam estar atentos a ouvir a tua vontade, o teu querer. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar os irmãos de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus está falando, propôs essa parábola, porque Jesus foi questionado pelas autoridades da época, ou a equipe dos fariseus, como sempre gostava de questionar Jesus. E nesse questionamento Jesus propôs essa parábola. De muitas delas Jesus propôs essa parábola, e essa parábola ela se inicia assim: que tinha um pai que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos receber uma ordem do pai, ou receber um pedido do pai. O que disse que ia não foi, o que falou que não ia acabou indo. Aí Jesus vai concluir essa parábola perguntando a eles: qual desses 2 fez a vontade do pai? Que ele falou que não foi e acabou indo. E Jesus vai fazer uma comparação: olha, veio antes um na frente, João, pregando o reino dos céus. Então os publicanos e as meretrizes ouviram e creram. Agora vocês, nem depois de João, vocês estão acreditando. Meu Deus. Então Jesus confrontou os fariseus e a multidão daquela época com essa parábola. Só que a parábola tem mais conteúdo do que nós podemos imaginar. E essa parábola que Jesus fez do pai e dos 2 filhos, ele aplicou para aqueles filhos que não se arrependeram e não creram nele, não creram no pai, sendo estes os fariseus, os publicanos, as meretrizes e a multidão. Então Jesus está fazendo a comparação que o pai, sendo o pai, Deus Todo-Poderoso, os 2 filhos eram os fariseus, os escribas
e os publicanos e assim por diante. Então os filhos do mesmo pai, uns acreditaram e outros não acreditaram. Essa é a aplicação simples e o resumo da parábola que Jesus queria passar para a multidão e para os fariseus. Mas eu vendo, estudando, lendo detalhadamente, eu vi que essa parábola também, ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nessa aplicação, não querendo ser Jesus, lógico que não, mas tendo a luz da palavra, a revelação da palavra, e sem distorcer a palavra de Deus, eu vejo aqui, irmãos, que este pai e esses dois filhos cabem perfeitamente para a igreja, a igreja atual, sendo Deus Pai e sendo filhos. Por quê, irmãos? Porque as expressões que o pai usa não é para vir a ele, mas é para ir trabalhar. E quem trabalha na obra do pai, irmãos, atualmente? A igreja. Então o pai, ele representa aqui Deus Todo-Poderoso. Agora os dois filhos representam dois tipos de pessoas dentro da igreja. Agora o que eu acho interessante, irmãos, olha só que o pai fala para os seus dois filhos, dirigindo-se ao primeiro: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, com a aplicação pessoal, isso aplicar para a nossa vida, para a igreja, a primeira coisa que eu observo aqui, irmãos, é que a ordem do pai é: vai trabalhar hoje. Agora, o que é interessante é que esse hoje, o que o pai estava querendo falar para os seus filhos era: eu preciso de alguém que trabalhe na obra, na vinha, imediatamente. Oh, meu Deus. Eu preciso urgentemente alguém que vá até a vinha. Sabe o que eu acho interessante, presbítero Zé Brito? Que ele fala assim, vai, não é vamos. Porque a obra da vinha, a obra de Deus, quem faz é a igreja. Agora, e Deus, irmão, o que Deus faz? Deus, ele coopera com o trabalho da igreja. Lembra-se de Atos dos Apóstolos? Enquanto a igreja estava orando, dando bom testemunho e evangelizando, a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles. E Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas através da vida dos apóstolos e daqueles que estavam, dos discípulos que estavam ali na igreja. Então, a ordem do pai foi: eu preciso de alguém. Eu preciso que alguém vá trabalhar na vinha. A mão de obra está necessitada. Isso por culto de missão é uma maravilha. Glória a Jesus. Aleluia, seja o nome do Senhor. Então, a expressão do pai é: vai trabalhar hoje. Não é daqui a um mês, não é daqui quando chegar a idade, não é daqui a quando eu casar, ou não é daqui a quando acontecer uma coisa extraordinária. Não. Vai trabalhar hoje. Eu preciso de alguém urgentemente que vai até a vinha. Então o pedido do pai para os seus dois filhos é: eu preciso que alguém vá até a vinha. Agora, por quê, irmãos? Porque a vinha precisa de cuidados. A vinha não é uma vinha aleatória, ou seja, não é uma vinha que é de qualquer jeito. É uma vinha que precisa de cuidados. Por quê? Porque o pai, o dono da vinha, é zeloso para aquilo que ele fez. Verdade. O que representa a vinha aqui, irmãos? É a igreja do Senhor, é a obra do Senhor. Então, quem fez esta vinha chamada igreja foi o próprio Deus. E Deus, irmãos, não é relaxado em hipótese nenhuma. Deus é cuidadoso daquilo que fez. É verdade. Tudo que Deus criou, irmãos, Ele sempre zelou por aquilo que Ele criou. A humanidade, Deus zela pela humanidade.
A natureza, Deus zela pela natureza. Os homens que são maus pelo pecado fazem coisas absurdas daquilo que Deus criou, mas por aquilo que Deus criou, Deus é zeloso demais pelo aquilo que Ele fez. Ele é cuidadoso daquilo que Ele fez. Então Ele precisava de alguém que fosse hoje trabalhar, mas não é visitar a vinha. Entendeu, irmão Márcio? Não é, diácono Márcio, não é visitar, é trabalhar. Eu não preciso que ninguém visite a vinha. Eu preciso, meus filhos, que vocês vão trabalhar. Ô irmãos, todos nós somos chamados para fazer alguma coisa na obra de Deus. Ninguém foi chamado para ficar sentado num banco. Que nós costumamos falar, não dá para servir de prego de banco, né? De igreja. Hoje é tudo de plástico, a almofada não dá nem para usar esse termo, né? Mas Deus não chamou ninguém para ficar parado. No mínimo dos mínimos é eu entender que eu fui chamado para testificar de um Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para todo sempre e vai vir buscar o povo. Aleluia! Redimido com seu sangue, zeloso de boas obras. Então isso é o mínimo. Então o Pai está dizendo: olha, não quero que ninguém visite a vinha, não quero que vocês vão lá dar uma olhada na vinha, eu quero que vocês façam alguma coisa. Agora, outra coisa interessante, irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, é o que eu coloquei aqui. Ele vai falar assim: olha, que alguém que trabalhe hoje, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ou seja, o lugar onde o pai está pedindo para que fosse os meninos, os filhos fossem prestar um trabalho, era um lugar que pertencia ao pai. Deus não vai mandar filhos deles trabalhar em outra coisa que não pertence a ele. Então, por isso que eu vejo que essa parábola cabe mais para a igreja do que outro lugar. O que Deus está pedindo, o que o pai pediu para os filhos é: eu quero que vocês trabalhem hoje, imediatamente, urgentemente, naquilo que me pertence. Deus não vai chamar você para trabalhar em outros lugares. Deus chama quem é filho para trabalhar naquilo que pertence a Ele. Então, olha, outra observação: pertence a mim este lugar. É o lugar onde que eu quero que você venha trabalhar. O lugar pertence ao Pai. Agora, tem coisas interessantes nessa vinha, que eu anotei aqui, irmãos. Olha, uma coisa interessante é que na vinha é um lugar que só produz um tipo de fruto, porém com diversas funções em tempos diferentes. Ou seja, vem trabalhar na vinha, vai trabalhar na vinha, meus filhos. Só que os filhos poderiam alegar o seguinte: eu só vou lá arrancar uva, só vou fazer um tipo de coisa. Mas só que na vinha, irmãos, por mais que produza só uva, não tem só o período de arrancar uva. É verdade, Jesus. Tem o tempo de podar a videira, tem o tempo de adubar a videira, tem o tempo de esticar mais a videira. Então tem diversas funções na mesma vinha, ou seja, só produz uva, porém tem muito trabalho lá. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que em tempos diferentes tem funções diferentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, aleluia. Para quê? Para que nenhum trabalhador fique na rotina. Para que os filhos não falassem assim: vou lá de novo, pegar a tesourinha, cortar os cachos, vou lá. Não,
Não é somente colher as uvas. Tem hora que você vai ter que podar a videira. Tem hora que você vai ter que pegar a enxadinha e fazer com que a videira seja adubada. Tem hora que você vai ter que cavar o terreno para plantar mais videira e a vinha crescer. Tem diversas funções e tempos diferentes. E louvado seja o nome do Senhor por isso. A vinha do Pai, irmãos, tem diversas funções, em tempos diferentes, porém, Ele conta somente com filhos para estar na vinha. Então, além de diversas funções em tempos diferentes, o pai faz o pedido. Agora, sabe o que eu acho interessante, irmãos? Vamos partir para os dois filhos. Vamos correr aqui. Sabe o que eu acho interessante? Que esses dois filhos desse mesmo pai, eles estavam na mesma casa, receberam a mesma educação, comia no mesmo ambiente e tinham o mesmo pai. Agora, que raios d'água que tem a mesma criação, um obedece, ouve, né? E o outro ouve e não obedece. Eu falo que vai e não foi. E o que falou que não ia, acabou indo. Mas é a mesma educação? Não está na mesma casa? Não come a mesma coisa? Não tem o mesmo pai? Não recebeu a mesma ordem? Agora, que diferença é isso, irmãos? Aí é onde entra a aplicação que eu quero fazer em nossos corações e para a igreja do Senhor. Aleluia. Essa diferença, irmãos, é muito importante. Agora, o que o que eu anotei aqui, ó, que na mesma casa, os dois filhos têm o mesmo pedido, com respostas diferentes e atitudes diferentes. Bom, na igreja continua a mesma coisa. O pai pede algo para nós, nos dá uma ordem, e às vezes os filhos têm falas diferentes e atitudes diferentes. Mas não está na mesma casa? Não congrega na mesma igreja? Não tem a mesma palavra? Não tem o mesmo Espírito Santo? Não tem não toma a mesma ceia? Jesus. Então eu entendi que o problema não está na ordem do pai, está na ordem de quem recebe, está em quem recebeu a ordem. Então nessa noite, irmãos, nesse curto ensinamento, vamos só arranhar hoje, qual é a nossa atitude, ou qual é a nossa atitude quando Deus nos dá uma ordem. Somos daqueles filhos, somos igual aquele filho que fala que vamos, amém Jesus, e não fazemos nada? Meu Deus. Ou somos daquele que fala assim, Senhor, é tão difícil, eu acho que eu não vou não, mas quer saber de uma? Eu vou, cara. Deus. Que tipo de filho somos, irmão? E é um tema interessante, né, irmão? E quem está me acompanhando na internet, vamos pensar juntos Isso comigo. mesmo, Jesus. Que tipo de filho você é? Que tipo de filho eu estou sendo? Então eles receberam a mesma ordem com atitudes diferentes. Agora, o que eu acho interessante é que o primeiro que recebe a ordem, o primeiro filho, não fala se ele é mais velho ou mais novo, também não vou entrar nesse detalhe. Ele ouve o pedido do pai, vai trabalhar na minha vinha hoje, e fala rapidamente, de prontidão: eu não vou. E foi assim, rápido a resposta dele. Acredito eu que ele falou assim: pai, eu vou esperar, deixa eu ver na minha agenda, deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa, ou vou esperar acontecer tal coisa, ou eu vou esperar tal bênção chegar na minha vida, ou eu vou esperar pela minha esposa, ou eu vou esperar pelo meu filho, eu vou esperar por não sei o quê. Não, foi de prontidão. Não quero, não dá, para mim não. Agora, sabe o que eu acho interessante?
que esse que fala não imediato, a Bíblia diz, irmãos, que ele, arrependendo-se, Jesus. E foi. De prontidão ele falou não, mas arrependendo-se, se arrependeu pela fala dele, foi. Falou assim: peraí, eu vou lá. Agora, aonde nós queremos ministrar, vamos falar sobre esse primeiro filho. A pergunta é: qual foi o motivo desse filho se arrepender em dizer não para a ordem do pai? O que levou esse filho a falar assim: não era para, eu falei que não ia, mas eu vou sim. Aí eu anotei algumas coisas aqui, irmãos. Primeiro, a esse filho, ele se arrependeu de ter falado não, porque primeiro, para não desagradar o pai. Uma das hipóteses, porque a Bíblia abre lacunas no texto para nós pensarmos. Verdade. Não para fantasiar, mas para nós pensarmos. Uns chamam entre linhas, eu chamo lacuna e assim é a mesma coisa. Deus, o próprio Espírito Santo, permite isso. Não nós criar umas fantasias, não, para ver coisas que é cabíveis ao texto. E uma delas aqui, na minha opinião, é que o que levou ele a se arrepender de falar não para o pai foi: eu não posso desagradar o meu pai. Bem assim, Jesus. Aleluia. Só que a vontade dele, irmãos, nós vemos aqui que a vontade dele era de não ir. Ó, por mim, pela minha vontade, eu não vou. Não estou afim, não quero. Mas pela consciência dele de deixar o pai triste, de deixar o pai desapontado, ele muda de atitude, mas não de fala. Olha que interessante, ele falou que não ia, mas quando ele foi, ele avisou ao pai? Não, ele foi mudar a atitude, mas não mudou a fala. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmão, porque se Deus levasse em consideração tudo que sai da nossa boca, nós estava arrumado. É verdade. Mas às vezes nós dizemos não, mas falamos assim: mas eu vou. E não avisamos que vamos. Esse filho não avisou o presbítero de Hebreu e falou assim: vou lá, o pai, e falar assim: pai, não, eu vou sim, pai. Por quê, irmãos? Porque tem situações que é melhor mudar de atitude do que de fala. É, meu irmão. Aqui, irmão, isso é Bíblia, você está acompanhando comigo. É verdade. Ele não mudou a fala, mas mudou de atitude. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Até me arrepio nisso, irmão, porque às vezes nós falamos demais e não cumprimos nada. Verdade. E é melhor nós falar de menos e mudar as atitudes mais. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mudou de atitude, mas não mudou a fala. E não chegou para o pai e falou assim: não, eu vou agora, pai, pode contar comigo, me dá a enxada, me dá as ferramentas, me dá o que for necessário, e eu vou para trabalhar. Não. Por ter a consciência de deixar o pai desapontado ou triste, ele mudou a atitude, ele foi. Agora, irmãos, o importante é que essa palavra ministre no nosso coração e fica gravado na tábua do nosso coração, é que nós devemos ter a mesma atitude deste menino, deste homem, desse moço, deste filho. Dizer, às vezes nós dizemos não, mas que a nossa consciência venha, nós termos a consciência, a mão da consciência, eu botar a mão da consciência, cair na real, em dizer: será que eu estou agradando ao Pai? Será que eu estou agradando a Deus? Eu falei que não, mas pensando bem, eu não quero desapontar o meu Pai, eu não quero entristecer o meu Pai. Por quê? Meu Pai me dá de tudo, meu Pai me ajuda, meu Pai me criou, meu Pai está me guardando, meu Pai me dá alimento, meu Pai está fazendo tudo por mim, então não posso desagradar o meu Pai, eu não posso desapontá-lo, porque Ele só vai enviar
nesta vinha aqui, Ele só vai enviar quem é filho. Ele poderia pegar os servos de fora, Ele poderia contratar mão de obra de fora, mas Ele não quer que mão de obra de fora toque na vinha que é dele. Então Ele fala assim: é melhor eu deixar os meus filhos trabalhar naquilo que é meu, do que eu terceirizar a mão de obra por fora. Então eu prefiro que os meus filhos trabalhem. Por quê, irmãos? Porque a vinha, o Deus, o Pai tem o maior cuidado com a vinha. Jesus. Então Ele não é um pai desorganizado. Se tenho filhos para mão de obra, por que eu vou contratar terceirizado? Porque eu tenho que chamar de fora? Eu vou contar com os que já estão dentro. E Deus fala conosco, irmão. Você que está na internet, Deus fala conosco, aleluia. Que Ele conta com os que estão dentro. Não quer terceirizar com a mão de obra por fora, porque isso não é do caráter do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não mudou de fala, mas mudou de atitude. Segunda coisa que eu nomeei aqui, que eu pontuei, é que o possível motivo que o filho se arrependeu em dizer não, foi para não parecer ingrato com o pai. Ele disse não, mas falou assim: será que isso não vai soar no ouvido do pai que eu estou sendo ingrato? Será que isso não vai parecer que estou sendo ingrato? Por quê? Meu pai dá tudo que eu preciso. Ele me dá roupa, Ele me dá alimento, Ele me dá água, Ele me dá tudo o que eu preciso, tudo o que eu peço, tudo o que talvez eu sonhei. Ele me dá de tudo. E se eu não for, vai ser uma das maiores ingratidão que eu posso apresentar. Pensa assim, Jesus. Irmãos, sabe a minha preocupação? É de parecer que eu sou ingrato ao Senhor. A minha maior preocupação é isso. Deus fala: meu filho, vai na vinha, vai trabalhar, eu conto com você. E ele fala assim: pai, não, estou afim não. Meu Deus. Mas peraí, você está debaixo do meu teto, eu cuido de você, cuido da sua família, cuido dos seus, guardo, livro, abençoo, e você não quer fazer nada para a minha obra. Aleluia. Esse filho teve na consciência de não ser ingrato. Puxa vida, meu pai me dá de tudo, me abençoa, me ajuda em tudo, e às vezes eu estou meio para baixo, Ele vem, me anima, Ele acolhe, Ele me guarda, Ele me protege, eu estou seguro na casa dEle. Aleluia. Aí quando Ele me pede para trabalhar, eu vou recusar, eu vou parar, eu vou cruzar os braços, eu vou falar que não estou doente, não tenho problemas que me impeça de eu ir, não estou sendo ameaçado de morte. Aleluia. Então eu irei. Eu não quero ser ingrato. Irmãos, uma das coisas terríveis da vida é pessoas ingratas. Isso machuca a alma de um outro ser humano. Imagina a alma, a mente de Deus, melhor dizendo. Então ele falou assim: não, peraí, eu não posso parecer ser ingrato com o pai. Eu não vou, mas acabou indo. A terceira coisa, irmãos, para nós só iniciarmos esse estudo, que na minha opinião, qual foi o motivo de ele se arrepender em dizer não ao pai? O terceiro motivo que eu notei aqui é o respeito e o amor ao pai.
Fala, eu não posso dizer não para o meu pai, porque meu pai é tão respeitoso comigo, eu respeito tanto ele, eu tenho tanto amor por ele tem tanto amor por mim, que Deus, o meu pai tem cuidado tanto de mim, com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor, que eu não posso fechar os olhos para o pedido do meu pai. Deus, ele me ama de tal maneira, ele derramou o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário em prol de mim, por amor. E João não sabe expressar, escreveu dizendo que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Pai olhou para nós com tanto amor, entregou, doou o seu Filho. Tudo isso por amor. Eu não posso fechar os meus olhos o que Jesus fez na cruz do Calvário, o que o Pai fez na cruz do Calvário, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, ele tem esse amor, ele quer ter um recíproco desse amor. Se o Pai me ama dessa forma, eu respeito tanto esse amor que o Pai tem por mim, eu por amor vou trabalhar. Meu Pai tem cuidado demais de mim, não tem deixado faltar nada, tem suprido todas as necessidades. Então, no mínimo que eu posso fazer é trabalhar. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 22. Olha que interessante. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. João capítulo 21, verso 15 ao verso 22. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quem achou pode ler, por favor. Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirás e te levará para onde tu não queres. 19. E disse: isso significa com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e desde que será? E desde que será? Está aqui, pastor? Amém. Obrigado. Deus abençoe.
Esse texto, irmão, coloquei aqui para nós meditarmos, é quando Pedro é restaurado. Quando ele está na pesca e Jesus aparece dando peixe, dando pão na brasa, tudo certinho. Ele sai correndo em direção a Jesus. E Jesus o alimenta. Depois nós lemos que depois de alimentar, Jesus chega pessoalmente a Pedro e faz as 3 perguntas para Pedro entender que Deus queria com ele, que Jesus queria com ele. Primeira: você me amas mais do que os outros? Segundo: você me amas? Terceiro: você me amas? Agora, o interessante é o tipo de pergunta que Jesus faz a Pedro. Você me amas mais do que os outros? Os outros também não eram discípulos? Se formos colocar essa parábola do pai que Jesus falou para a situação de Jesus, não era Jesus como pai falando com os seus filhos e os filhos sendo representados pelos discípulos? Você me ama mais do que os outros? Sim, eu amo. Então, apacenta os cordeirinhos. Pedro, você me ama? Você me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os cordeirinhos. Pedro, você me amas? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, mas saiba que eu te amo. Então, Pedro, apacenta os cordeirinhos. Aleluia, Jesus. Mas não sabe o que eu aprendo com isso e por que eu coloquei isso? É porque na minha percepção, na minha visão, quem ama, trabalha. Porque a pergunta de Jesus foi clara: você me ama? Amo. Então trabalha, cuida deles, cuida do rebanho que eu vou te colocar, Pedro. Você me ama, Pedro? Amo. Então faça alguma coisa. Porque o amor, irmãos, falado é uma coisa, demonstrado é outra. Às vezes nós cansamos de ver isso. Irmão, é muito bonito alguém pregar sobre o amor, irmão, ensinar sobre o amor. Você chega até a se emocionar. Mas o viver amando, ou viver o amor que foi ministrado, aí é onde aperta o sapato. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Pedro, você tem os seus irmãos aí do lado, você me ama mais do que eles? Se você sim, Pedro, então apacenta, trabalha, Pedro. Foi isso que aconteceu com este moço. Eu amo meu pai, eu respeito o amor do pai, então eu vou ir para a vinha, eu vou trabalhar. Agora, irmãos, o tempo do trabalho é uma outra conversa para um outro dia, depois eu entro nesse assunto. O tempo do trabalho é até que esteja pronto a vinha, aleluia, e Jesus vem dos altos céus buscar a igreja. Glória a Deus. Vamos subir no céu. Aleluia. Então, acabou o trabalho. Enquanto isso, irmão, tem Deus, o Pai, chamando os filhos para trabalhar na vinha. É verdade, Senhor. É até o arrebatamento da igreja. Esse trabalho tem um tempo determinado. O filho falou assim: por amor eu vou trabalhar. Eu disse que não, mudei a atitude, mas vou trabalhar. Meu pai me ama tanto, meu pai cuida de mim tanto, de tão perto, que eu vou trabalhar. Eu não posso dizer não para o meu pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem ama trabalha, irmãos. Aleluia. Só que em contrapartida, irmãos, nós estamos falando de dois irmãos. Um disse que não ia, acabou indo, e eu te dei 3 motivos, tem mais, mas vamos lá, vamos encerrando. Agora tem um outro que diz que ia, mas não foi. Um fala e muda a atitude, um fala negativamente e muda a atitude, um fala positivamente e mente.
Porque ele mentiu para o pai. Ele falou: eu vou, pode contar comigo. O pai falou assim: tá bom, temos um. De 2 temos um. E aí você falou que não ia? Não apareceu. Agora, irmãos, esse outro filho, ele tem um problema no seu caráter que precisa ser mudado. Ele fala que faz, que vai, mas mente, tenta enganar, ou é enganador. Aqui no Veneza não tem não, graças a Deus, mas por aí afora, irmão, nós vamos encontrar com esse tipo de filho. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão Márcio? Deixou de ser filho? É filho, mas tem uma deficiência que precisa ser tratada. Deus não vai, o pai não jogou o filho fora que tentou enganar ele, que falou que ia. O pai, não diz a parábola também, o pai não foi lá até esse filho e falou assim: rapaz, você não é homem não, você não honra nem a sua palavra. O pai não foi jogar na cara desse filho que tentou enganá-lo. O que o pai fez? Nada. Porque o problema não está no pai, o problema não está na vida do pai, o problema está no filho. O problema está na atitude do filho. O problema está naquele que estava tentando enganar o pai. Aí eu me lembro de quem? Você se lembra de quem, irmãos? Isso é imediato, a sua mente já liga isso. No Jacó. Jacó era um tipo de pessoa que gostava de fazer uns cambalachos. Até que Deus veio até ele, mostrou uma escada e anjo subindo e descendo, falar: Jacó, a partir de hoje vai acabar essa conversa aí. Tá bom, Jacó? Ah, Senhor, não, que a minha bênção veio, agarrou na perna do anjo, o anjo solta. Não, então o anjo tocou na perna dele, ele ficou, sentiu o toque e falou: opa, é melhor soltar, se só o toque for assim, imagina se ele dá uma espadada, acabou comigo, então é melhor tocar, é melhor tirar a mão. Aí tirou a mão e falou assim: hoje é mudado o nome aí. Esquece Jacó, Yaakov, né, no hebraico. Agora o seu nome chamará Israel. Jacó, irmão, não tem nada a ver com o enganador. Jacó quer dizer ia é mão, Kov é calcanhar. Então mão no calcanhar, ou seja, está mais para oportunista do que para enganador. Então Jacó era oportunista, não era enganador. Mas nós usamos esse texto para entender que o Deus Todo-Poderoso mudou o nome de Jacó e ele mudou junto à personalidade de Jacó, o caráter de Jacó. E agora não é mais Jacó, agora é Israel, que pelejou com Deus e prevaleceu. Agora um que era oportunista, agora é o que peleja junto com Deus, está junto com Deus e está ganhando junto com Deus. Depois dessa mudança, irmão, já o Israel agora só foi bênção na vida dele, porque mudou. Então esse filho que falou que ia e não foi, não deixou de ser filho. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que o pai, ele conhece os filhos que tem. É verdade, Jesus. Ele sabia que aquele queria enganar. Ele sabia que aquele que falou que ia era só da boca para fora. E isso que eu acho lindo em Deus, porque não preciso eu ficar esfregando na cara de ninguém. O pai conhece, irmão. Você não precisa esfregar na cara de ninguém. Você falou que ia e não foi. Não precisa, porque nós estamos tratando de uma via e pertence ao Pai. Então, irmãos, então o que eu faço com isso? Não faça nada. O Pai conhece os filhos que tem. O Pai sabe também daquele que falou que não ia, mas o Pai conhece o filho e fala assim: quer saber de onde? Ele vai sim. Ela vai sim.
Você entende, irmão? Então o pai conhece. Às vezes nós temos um grande defeito de falar assim, quando nós recebemos um não, nós já ficamos desatordoados, meu Deus, e agora? Mas, irmão, o pai não conhece seus filhos, e se Deus orientou a alguém, Deus sabe que ele vai aceitar, que ela vai aceitar, que ela vai trabalhar, que ele vai trabalhar. Agora também Deus não sabe, irmão, que quando o pai dá uma ordem ao filho, e esse filho fala assim, deixa comigo, e Deus olha lá para dentro do coração falando assim, mas não vai dar, não vai sair, não vai dar um caldo aí. Deus sabe, irmãos, trabalhar. Deus conhece os seus filhos, e por muitas das vezes nós vamos encontrar mais pessoas que dizem sim e não vão, do que os que dizem não e vão. Pessoas empolgadas, não, eu já sei trabalhar na vinha. Filhos com atitudes de empolgação, não, deixa comigo, pai, afoitos. Chega na hora e fala assim, a vinha está bem difícil, o mato está alto, vai ter mais trabalho, a vinha tem que dar uma poda ali, tem que ficar arando a terra até plantar mais. Isso é muito trabalho, eu não vou, não, quer saber de uma? Eu vou ficar no meu aconchego aqui. E o pai lá nos altos do céu falando assim, eu sabia que você ia ter essa atitude, eu sabia que você só ia falar da boca para fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantas pessoas nós encontramos dessa mesma forma, dizem sim para o pedido do pai, mas na verdade o coração não quer estar ali. Meu Deus. Irmão, aonde está o nosso coração, também está a nossa mente, o nosso desempenho, aonde está o nosso coração. Se o filho que falou que não foi, se no coração dele não estava a vinha, o trabalho, ele ia desistir como ele desistiu. Então o filho que coloca o coração, a vinha no coração, o famoso vestir a camisa, mesmo que prontidão ele fala não, mas lá dentro da alma dele está dizendo, o pai precisa de mim e eu vou fazer. Tem um outro filho que fala assim, não, meu coração não está lá não, é muito espioso, é muito trabalhoso, sair cortando, o sol está muito quente, está muito frio, tem muito mato, tem que arar muito, tem que adubar mais, tem que trabalhar, é muito trabalhoso. Então quer saber de uma? É melhor ficar aqui. Deus conhece os seus filhos. Deixou de ser filho, irmãos? Não. Mas deixou de fazer uma ordem do pai. Agora quem ama trabalha, e esse que ele falou que amava aparentemente e não trabalhou, ele deixou de amar o pai? Talvez não, mas ele não amou a vinha do pai. Aí o que está, irmãos? Quem ama a vinha do pai trabalha. Quem ama, trabalha. Agora, quem não ama a vinha do pai, ele vai buscar uma rede cearense. Meu Deus. Se pendurar e beber água de coco, mas fala, eu vou sim, não vem nunca. E quando vem, é igual um fogo de palha, pega fogo daqui a pouco, acabou. Esse aí, o coração não está na vinha, não está amando a vinha, ama tudo menos a vinha. Pessoas que vêm com empolgação ou pensando em ter recompensas rápidas, então o coração está nas recompensas, mas não na vinha. Não dura, vai embora logo.
Deixou de ser filho? Não deixou, mas precisa ser transformado o caráter. Precisa ser transformado no caráter. Então esse filho, irmãos, me dá um exemplo, ou melhor dizendo, me ensina que eu preciso falar menos e fazer mais. Porque às vezes eu sou ou me precipito com palavras. Então eu prefiro que fale menos e faça mais do que falar mais e não fazer nada. A lição que nós temos aqui, irmãos, basicamente é isso. Continua com a fala, mas muda as atitudes. Aquele filho que negou também, ele não mudou a sua fala. Ele não foi até o pai e falou assim: pai, pensando melhor, eu acho que não vou, porque eu estou com preguiça. Porque ninguém é realista, né, irmãos? Quem não está com a obra, com a vinha no coração, não fala a verdade, não é verdadeiro. Ele quer enganar. Esse outro filho não falou assim: ó pai, pensando bem, está muito trabalhoso. O mato está muito alto, tem que capinar, eu não estou afim, o sol está muito quente, eu não estou afim disso daí, pegar tesoura, eu não tenho nem chapéu, não tenho as ferramentas certas, eu não vou. Ele não mudou a fala, ele mudou, na verdade, ele continuou com a sua atitude, porque o que estava no coração dele é: eu vou falar que vou, mas eu vou nada. Então a atitude dele foi maliciosa. O outro que falou não mudou a fala, mas mudou a atitude. E nós estamos vendo, né, que o pai se agradou dele, enquanto o outro que não mudou a fala e não mudou a atitude ficou como um filho que não ama. Para nós hoje ficou como um filho que a vinha não está no coração. Então, irmãos, para início de conversa, que nós possamos meditar mais nisso. Quem somos? O que fala que não, depois vai, ou aquele que fala que vai e por fim não vai? O pedido do pai continua o mesmo. E o mesmo pedido que ele faz para os seus filhos. Ninguém tem um pedido especial. Todos é a mesma coisa: trabalhar na vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo Jesus. Continue orando por nós. E semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos dar mais uma continuidade a esse assunto. Aí que nós vamos ver que aí a madeira vai penar um pouquinho mais, mas só um pouquinho mesmo, mas ainda não vamos entrando hoje. Amém, meus irmãos?